Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem se sentar. Falamos na pregação anterior que o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, é o próprio Evangelho em nós, é o reino de Deus em nós. É o próprio Deus operando em nós e que aos poucos vai prevalecendo sobre nós e se vai tornando o elemento mais importante, aquele que de fato tem soberania sobre todos. Acontece que, como diz São Paulo em Romanos 8,15, Ele derramou, o Pai, em nossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo forma em nós a imagem de Cristo. Assim como Ele formou o corpo humano de Jesus no ventre imaculado de Maria, do mesmo modo, Ele forma em nós Cristo. Ele gera em nós Cristo na medida em que nós estamos também no ventre de Maria, ou seja, na medida em que permanecemos unidos a ela. Aliás, é muito importante entendermos isso para não cairmos em erro. De fato, o Espírito Santo formou a humanidade santíssima de Jesus em Maria, mas ela, efetivamente, pelo poder do Espírito Santo, é mãe. Você que está em casa e está dizendo assim que Deus não tem mãe, saiba de uma coisa, é verdade, em si mesmo Deus não tem mãe. Mas assim como Ele quis se fazer homem, Ele quis ter uma mãe. Porque Jesus diz, em João capítulo 10, que é o pastor que entra pela porta. Quem entra pela janela é o ladrão e assaltante. Ele não entra pela porta. Jesus entrou pela porta. Ou seja, Ele entrou fazendo-se homem, nascendo de uma mulher. Como diz São Paulo aos Gálatas. Nascido de uma mulher. E não nascido em uma mulher ou através de uma mulher. Ele nasceu de uma mulher. O que significa, portanto, que assim como Jesus, em sua humanidade santíssima, é Deus, Ele é Deus, e a sua natureza humana tem um sujeito, que é a pessoa divina do Verbo encarnado, é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que nasceu dela é Deus encarnado. Maria Santíssima é mãe de Deus, sim. Aliás, eu acho até engraçado. Às vezes a gente que é católico tem que ouvir tanta coisa na vida, né? Tanta afronta que as pessoas fazem contra a nossa devoção à Nossa Senhora, às vezes nos xingando de idólatras e coisa do tipo. Muito chato isso. Contudo, a gente precisa saber uma coisa. Que aqueles que dizem assim, que Deus não tem mãe, se fossem lógicos, também teriam que dizer o seguinte, Deus não tem sangue. Porque Deus em si mesmo é espírito, Ele não tem sangue. Só que acontece o seguinte, a turma não diz por aí que o sangue de Jesus tem poder? E tem mesmo? O sangue de Jesus tem poder por quê? Porque Ele é o sangue do Deus encarnado. Do mesmo jeito que a gente diz que Deus não morre, porque Ele é imortal. Mas Jesus, no alto da cruz, é o próprio Deus encarnado que morreu por nós. Então, de algum modo, nós dizemos que Deus entregou a sua vida por nós, em Cristo. Pelas mesmas razões, Maria Santíssima é mãe de Deus, sim. Porque aquele que nasceu dela é o Filho de Deus encarnado. Quem diz que ela é mãe apenas do corpo humano de Jesus, está tratando o corpo humano de Jesus como se ele fosse uma substância separada da pessoa divina que ele é. Como queria um herege do século V chamado Nestório, que foi condenado pela igreja. Ele dizia que Jesus era apenas homem e, portanto, que Maria não é mãe de Deus, mas é mãe de Cristo, apenas porque Cristo era homem. Então, a igreja, defendendo a doutrina correta, segundo os evangelhos, que Jesus Cristo é Deus,
forçosamente precisa dizer que Maria, sendo mãe de Jesus, e Jesus sendo Deus, ela é mãe de Deus. E essa é a coisa mais óbvia de todas. Tanto é que Santa Isabel, quando recebeu, segundo Lucas, no capítulo 1, no versículo 42 e 43, diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Que Senhor é esse? É o próprio Deus encarnado nela. Então ela é mãe de Deus. Ponto final. Não tem conversa. Isso é doutrina e dogma de fé. Não tem como negociar sobre isso. Mas acontece o seguinte, que assim como o Espírito Santo formou a humanidade santíssima de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, no ventre de Nossa Senhora, ele também forma Jesus em nós, no ventre de Nossa Senhora. Exatamente por esse motivo, São Paulo diz, em Colossenses, capítulo 3, rapidamente, vamos até esse texto, que é um texto muito bonito, vale a pena ser aqui mencionado. Diz ele: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E na epístola anterior, que é a epístola aos Filipenses, diz Jesus, de São Paulo, que, diz ele, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Jesus Cristo. E diz ele, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo gera em nós Cristo, ele gera em nós a imagem de Cristo, ele gera em nós a vida de Cristo, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele gera em nós os sentimentos de Jesus. Ele faz com que nós sejamos uma reprodução de Cristo. Contudo, como isso acontece? Não é automático, no Novo Testamento não existe mágica. Não é que de uma hora para outra vem o Espírito Santo e pronto, você se tornou uma reprodução de Cristo. Seria bom que fosse assim. Mas tudo acontece num processo. Deus vai nos levando lentamente à assimilação de Cristo. Nós vamos nos assemelhando cada dia mais a Jesus. Nós vamos ganhando em nossos corações os seus mesmos sentimentos. Nós nos vamos unindo mais e mais a Ele. Nós vamos nos assemelhando cada vez mais e mais e mais a Ele. Ora, nós só podemos alcançar essa união com Cristo através da fé. São Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu vivo na fé, e é exatamente por isso que Cristo vive em mim. Porque eu vivo na fé, eu me uno a Ele, e porque eu me uno a Ele, Ele se reproduz em mim. O único modo de eu entrar em contato com Ele, de eu entrar em consórcio com Ele, é pela fé nele. Nós precisamos entrar em contato com Cristo mediante a fé nele. Contudo, como é que nós exercitamos a fé? De que modo nós exercitamos a fé? Porque também não basta uma fé meramente genérica, em que você crê, por assim dizer, com um piloto automático. Como você pergunta aí para as pessoas, você crê ou não crê em Deus? As pessoas dizem, creio em Deus. Ah, tá bom. Só que essa fé não tem nenhum tipo de concretização. E como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. A fé sem obras não tem efeito. Por isso, nós precisamos exercitar a fé. E como é que nós exercitamos a fé?
nós exercitamos a fé pela oração. A oração é o exercício da fé. Aliás, a oração é a própria fé em movimento. Eu não posso rezar sem crer. É crendo que eu rezo. É crendo que eu entro em comunhão com Deus. É crendo que eu me uno a Cristo. É crendo que eu tenho acesso à intimidade com Ele. É crendo, é pela fé que eu posso tocar nele. Efetivamente, pela fé, eu toco nele. E eu já voltarei a esse ponto daqui a pouco, porque ele é muito importante. Só que a fé é exercitada através da oração. Eu preciso rezar. Uma pessoa que não reza, sua fé vai se amortecendo, vai se tornando cada vez mais insuficiente, até que se torne inerte, completamente morta, e a pessoa não consegue mais fazer nada. Se ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma fé em desenvolvimento. É exatamente aqui que Nossa Senhora entra. Por quê? No momento em que a igreja iria entrar numa crise, que inclusive dura até os nossos dias, as consequências começaram ali, e até hoje continuam se desencadeando, Nossa Senhora entregou o rosário a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem Dominicana e padroeiro da minha amada paróquia. São Domingos. Nossa Senhora entregou a arma do rosário a São Domingos. E, de fato, os relatos da vida de São Domingos são incríveis. Ele pregava para a conversão dos hereges de então, os cátaros e albingenses. Pregava, era um grupo de hereges que havia no norte da França, sul da Itália, pegavam um pouquinho da Espanha. Ele pregava e eles não se convertiam. Era muito difícil conseguir a conversão de algum deles. Muito complicado, muito difícil. Até que Nossa Senhora entregou a São Domingos o Santo Rosário. E a partir daquele momento, ele começou a incendiar aquelas populações com a sua pregação. Deus continuou confirmando a sua palavra por meio de sinais e maravilhas que ele operava. Deus comparecia poderosamente e, pela intercessão imaculada de Maria, milhares e milhares e milhares de pessoas saíram do erro e voltaram para o caminho da verdade, porque essa foi a grande tática dada a São Domingos. Pregar com a força do Santo Rosário. Tempos depois, já depois de fundada e desenvolvida a Ordem Dominicana, um Papa, São Pio V, que era dominicano, viveu um momento de crise na cristandade, quando uma embarcação de turcos começou a atacar em grande número as embarcações cristãs. É a famosa Guerra de Lepanto. Famosa Guerra de Lepanto, que aconteceu no dia 7 de outubro, não me lembro exatamente o ano, mas era de 1500 e alguma coisa. E o Papa teve uma visão de Nossa Senhora, em que essa dizia que eles venceriam se rezassem o Santo Rosário. Todos começaram a rezar o Santo Rosário. O Santo Padre convocou toda a igreja a rezar o Santo Rosário ininterruptamente pelas tropas cristãs que eram mais vulneráveis. E graças à intercessão imaculada de Maria, aquelas tropas saíram vitoriosas no combate de Lepanto. E é exatamente por isso o Papa São Pio V acrescentou à ladainha de Nossa Senhora a invocação Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos, porque ela é auxílio dos cristãos e ela se mostrou como poderoso auxílio dos cristãos através do Santo Rosário. Portanto, nós precisamos entender que na estratégia divina, o Santo Rosário é, de fato, a mais excelente de todas as devoções à Nossa Senhora. Por quê? Inclusive, nós estamos no mês do Rosário, por causa da festa de Nossa Senhora do Rosário, que celebra a vitória das tropas cristãs sobre os turcos em Lepanto, por causa do Rosário.
Por que o rosário é a devoção mais excelente de todas as devoções marianas? Por um motivo muito simples. Porque através do rosário, Nossa Senhora faz conosco a única coisa que ela quer fazer. Como nós dizemos na Salve Rainha, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ela nos diz do Santo Rosário, como disse aos serventes nas bodas de Caná: fazei tudo que ele vos disser. Ela nos aponta a Cristo. Ela nos leva até Cristo. Ela nos faz buscar as coisas do alto, onde está Cristo assentado à direita de Deus, como diz São Paulo aos Colossenses. Ela gera em nós os sentimentos de Cristo. Pela meditação dos mistérios do rosário, ela nos impregna da vida de Cristo, ela nos embebe de Cristo, ela nos faz completamente assimilar Cristo, desde que nós o rezemos bem. Qual é o nosso problema? Muitos nem o rosário rezam. Não rezam o terço. Nossa Senhora mandou rezar o terço lá em Fátima. Rezar o terço todos os dias. Muitos nem rezam o terço. É uma preguiça do diabo. Eu nunca vi essa, porque um terço a pessoa reza em 15, 20 minutos. Não custa nada. É uma preguiça horrorosa. Meu filho, se você não reza o terço, se converte. Né? Se converte, vira católico de verdade. Ué. Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Né? Até quem está doente, até quem não mexe nada, mexe só um dedinho assim, reza. Nem quem mexe, reza só com a mente, vai contando. Não tem desculpa para não rezar o terço. É a oração mais fácil de se rezar. Você não precisa nem das contas para rezar. Você reza em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Indo daqui para ali, você já reza uma dezena. Voltando de lá para cá, você reza outra. Ué, por que não rezar o terço? Uma preguiça. Então, muita gente diz, se desculpa, né? Se desculpa e não reza o terço direito. O São João 23 dizia o seguinte, que o pior terço é o terço não rezado. Esse é o pior terço. Então, por mais difícil que seja, não deixe. Outros, quando rezam, rezam de qualquer modo. Eu me lembro que uma vez uma senhora falou para mim assim, pai, por que toda vez que eu rezo o terço eu durmo? Eu falei, como é que você reza o terço? De que jeito? Ela falou, eu rezo de noite, deitado na minha cama, lá pelas 11 horas, né? Fico lá quietinha, e aí eu durmo. Eu falei, bom, qualquer um dorme desse jeito, né? Qualquer um dorme desse jeito. Você, na verdade, não está querendo rezar o terço, está querendo dormir. Rezando indecorosamente. Não faça isso. Adiante o seu terço. Logo cedo. Reze o quanto antes. Reze o quanto antes. E reze decorosamente, calmamente, tranquilamente, saboreando o seu terço. Saboreie. Reze bem. Decorosamente, como convém a um cristão. Em terceiro lugar, muitos não rezam bem o terço porque não sabem meditar os mistérios do rosário. Nós precisamos meditar os mistérios. O que é meditar os mistérios? Meditar os mistérios é você, enquanto vai rezando as Ave-Marias, pelas quais Nossa Senhora te ajuda a meditar aqueles mistérios, você vai passando com a sua mente a vida de Jesus e vai amando Jesus naquele mistério em sua alma. O terço tem que ser acompanhado por um ato de amor. É uma meditação. Você está meditando a vida de Jesus e você está amando Jesus em cada um daqueles mistérios. Eu dizia que nós nos unimos a Jesus pela fé. Por isso, que sobretudo aqui no Brasil é um costume começar o terço rezando o credo, a profissão de fé. Porque nós fazemos um ato de fé. E pelo ato de fé nós nos unimos a Ele. Nós nos conectamos a Jesus de verdade. E conectados a Nosso Senhor, com a ajuda de Maria Santíssima, sob o olhar de Maria Santíssima e através do coração contemplativo de Maria Santíssima, nós vamos saboreando a vida de Cristo, nós vamos amando o Nosso Senhor,
nós vamos enchendo o nosso coração dos seus sentimentos, nós vamos nos envolvendo completamente dele, desde quando ele era ainda um bebezinho no ventre dela, quando ele foi com ela andando pelas montanhas da Judéia até chegar à casa de Santa Isabel, quando nasceu na manjedoura, na gruta de Belém. Nós vamos amando o nosso Senhor quando ele é apresentado ao templo, quando ele fica entre os doutores da lei, no templo de Jerusalém. Em cada um dos seus sofrimentos nós o vamos amando, na sua agonia, na sua flagelação, na sua coroação de espinhos, enquanto sobe para o alto do Calvário, na sua morte divina, santa. Nós testemunhamos a ressurreição e amamos e nos enchemos da alegria da ressurreição de Jesus, quando ele sai vivo do sepulcro. E nos unimos a ele quando sobe aos céus e quando envia dos céus o Espírito Santo. Nós o vemos recebendo Nossa Senhora quando ela é assunta aos céus e quando a coroa como rainha de toda a humanidade. Pelos mistérios do rosário, nós entramos na vida de Jesus. Nós nos unimos a Jesus. Maria Santíssima e o Espírito Santo, Maria Santíssima e o Espírito Santo trabalham em nós durante a oração do rosário. Acontece como no final do livro do Apocalipse, quando se diz que o Espírito e a esposa dizem: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo e Nossa Senhora em nós chamam Cristo, nos unem a Ele, nos fazem transbordar da vida dele. Por isso, quando nós rezamos o terço, nós entramos em profunda comunhão com Jesus por meio de Maria Santíssima. De fato, é um momento de meditação. É uma efusão poderosa do Espírito Santo. Um padre dominicano, um frade, grande pregador, no século XIX, o padre Lacordaire, antes de subir ao púlpito para fazer as suas pregações maravilhosas, as quais acorriam milhares e milhares de pessoas, inclusive homens de grande cultura, se ajoelhava e rezava o terço. E perguntavam para ele: por que você reza o terço antes das suas pregações? Ele dizia: é a minha última efusão do Espírito Santo. Eu quero me encher do Espírito de Cristo. Eu quero encher a minha vida de Cristo. Eu quero amá-lo mais uma vez. Eu quero viver a sua vida nas cenas do rosário, em união com a Santíssima Virgem. E assim nós descobrimos o sabor que tem o terço. Amados irmãos, o terço é delicioso. É a mais maravilhosa devoção que Nossa Senhora nos entregou. Porque nós saboreamos, nós nos deliciamos com a vida de Cristo. Além de ter as principais orações do cristão, o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. O credo, que é toda a fé da igreja. Ele é um compêndio, um resumo do Evangelho, pelo qual vamos passando a vida de Jesus inteira com a nossa mente. Nós meditamos diariamente na vida dele. Vamos rezar o terço. Eu vi esse testemunho na internet há poucos tempos atrás, em que havia um bispo que há alguns meses ou anos, há pouquinho tempo, de uma região em que a igreja é muito perseguida, estava na capela da sua casa episcopal, rezando diante do Santíssimo Sacramento. E, de repente, aparecia Nossa Senhora diante dele e lhe entregava uma espada. Quando ele pegou a espada na mão, ela se transformou num terço. De fato, havia um antigo cântico, desses antigos que as nossas avós cantavam, cuja uma estrofe era assim: as contas do meu rosário são balas de artilharia, há batalha no inferno quando eu rezo a Ave Maria. Reza o terço. Reze o terço. E nesse ano mariano, reze o terço sem parar. Pelas ruas, não se envergonhe de levar o seu terço pela mão, não. Nos ônibus, no metrô, no trem, deixa olharem. Deixa rirem da sua cara. Eu não me envergonho da mãe que eu tenho. Não me envergonho de Nossa Senhora. Reze o terço.
e vá semeando pelo Brasil inteiro uma tempestade de ave-marias. Porque assim, nós estaremos chamando para junto de nós a Santíssima Virgem. Estaremos invocando o Espírito Santo. Estaremos proclamando o Evangelho por todas as cidades da nossa nação. E estaremos preparando um despertar espiritual que vai impactar a igreja no Brasil e no mundo. Esse ano mariano é a grande oportunidade que nós temos, é a grande chance que ela nos dá. Agarre-se a Maria Santíssima com força. Agarre-se a ela com todas as suas forças. E eu garanto a você, aquele que se une a Maria encontrou o atalho para unir-se mais estreitamente a Jesus. Não, ela não nos separa dele. Antes, Maria Santíssima nos une verdadeiramente a Cristo e nos faz cada dia mais semelhantes a Ele, porque ela, que o gerou uma vez, continua gerando em nossas próprias almas. Muito obrigado, Deus abençoe. Padre José Eduardo, Paróquia São Domingos, Osasco, São Paulo, a gente agradece seu carinho, você que esteve aqui conosco desde as 11 da manhã. Queria que você dissesse só suas palavras finais para o pessoal que está em Osasco, na paróquia, acompanhando. Obrigado, Padre Eduardo, Irmã Luísa, eu, toda a nossa equipe. Ficamos felizes com a sua presença e queremos vê-lo mais vezes aqui com a gente. Seu abraço para o pessoal que está lá. Eu agradeço a acolhida, agradeço ao Padre Aguinaldo pela acolhida, a toda a produção aqui da TV Século XXI, e mando um grande abraço para os meus amados paroquianos. Eles sabem que eles são amados, que eu os amo loucamente, eles sabem disso, né? Então, um grande abraço a todos eles, a minha família, e até a próxima, se Deus quiser. Viva Nossa Senhora! Viva! Padre José Eduardo!